O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Com esse evangelho, nós damos continuidade ao que nós vimos ontem, né? Jesus abriu o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Agora Jesus começa a instruir de forma mais prática ainda, de como um cristão ele deve viver para chegar ao grau de santidade. Nós temos que chegar ao grau de santidade. São Paulo ele deixa isso bem claro, né? Que sem a santidade nós jamais veremos a Deus. Sem a santidade nós jamais veremos a Deus lá no céu. Nós jamais iremos conviver com Ele. Sem a santidade isso não vai acontecer. Então não pense que o cristão vai atingir a meta final sendo igual a qualquer um. O cristão ele precisa ser diferente. Interessante que no nosso batismo, né, para nós católicos, por isso que eu estou dizendo no nosso batismo, porque é tantos batismos que tem por aí, né? Então, para nós católicos que se originou o batismo aqui, lá no ritos complementares, porque o principal, né, é a água, o sinal principal é a água. E a pessoa que tem que estar lá para ser batizada. Mas ali ainda tem alguns complementos, né? Tem as vestes que é dada, tem o sal, tem a água, ou tem a luz, tem um toque, um sinal da cruz que o sacerdote faz no ouvido e na boca, usando aquela palavra de Jesus, éfeta, para que os ouvidos possam se abrir e também a boca. E tem esses dois sinais que eu já acabei de falar. O sacerdote vai lá, ou o padrinho, né, pega uma vela, vai no Círio Pascal, porque o Círio Pascal é Jesus, é a presença de Jesus como luz, acende e dá ali para a pessoa que está sendo batizada. O outro sinal também é colocar um pouco de sal na boca, para dizer o quê? Primeiro, para ser luz. A luz, ela vem de Cristo. Então, o cristão, onde ele está, ele precisa ser essa presença de Cristo, que aonde tem escuridão, se torna claro pela presença dele. E também o sal, né? Porque esse mundo com o pecado ficou insosso. O mundo perdeu o sabor, aquele sabor do paraíso terrestre foi tirado. Então esse mundo ficou insosso. Então Jesus coloca o símbolo do sal, né? Então a mãe ali, ou o sacerdote, coloca o sal na boca, né? Para dizer você é sal. É um compromisso
que nós assumimos depois do batismo. Por quê? É como eu disse antes. O cristão, ele no mundo, ele tem que ser diferente. O cristão não pode ser igual aos pagãos. A forma dele agir, dele ser, tem que ser diferente. E é isso que causa essa luz que acende e esse sabor que se dá no mundo tão insosso. É triste ter que dizer isso, né? Mas a igreja está numa crise muito grande, passa por um processo de crise. Eu não sei se é para que haja um despertar nos cristãos, para eles tomarem consciência, para nós tomarmos consciência daquilo que nós somos, ou para a coisa desabar mesmo. E aí só um pequeno grupo é que vai estar ali mesmo, continuando sendo luz e fazendo de tudo. Porque o catolicismo ele se espalhou, graças a Deus, pelo mundo todo, porque assim nosso Senhor falou. Mas o que sempre caracterizou o cristianismo, o catolicismo, de qualquer outra religião, é a prática dos cristãos que é totalmente diferente. Então, essa prática do cristão, que é diferente de qualquer pagão, isso dá-se o nome de radicais. Eles são radicais. O radicalismo, embora o ismo não seja uma coisa muito boa de se falar, mas só para entender dentro do contexto, o radicalismo é uma característica do cristianismo, do catolicismo. O catolicismo não pode se paganizar. São os pagãos que precisam se tornar cristãos. E, me desculpe eu dizer, diante dessa crise, está acontecendo um inverso. Em vez dos cristãos contagiar os pagãos, são os pagãos que estão contagiando os cristãos. Aí nós vamos vendo, né, um cristianismo laxo, sem luz e sem sal. Tem pessoas que tá vindo, né, participando de coisas da igreja, não porque eles estão vendo no cristão um sinal, é porque eles estão dizendo, eles são iguais a nós, então, já que são iguais a nós, eu vou também. Então, a vida do cristão, em muitos lugares, está contagiando os outros com o paganismo que ele está trazendo para dentro de si. E estão dizendo assim, se a gente não fizer assim, como é que o povo vem? Bem, o povo é atraído pela diferença. O pagão é atraído pela diferença. Vamos colocar São Francisco de Assis. Por que São Francisco de Assis atraía tanta gente? Porque o homem era diferente mesmo. Muito diferente. Então, aquela vida daquele homem fazia com que outros homens, e depois, a partir de Santa Clara também, outras mulheres foram se sentindo atraídos. E aí os franciscanos contagiaram o mundo. Quem é que não queria ser franciscano? Hoje, me desculpe eu dizer assim, quem é que está querendo ser franciscano? Não está atraindo mais? Está se tornando igual? O que está acontecendo? Por que os jovens não estão querendo mais tanto entrar na vida religiosa? Por que há uma crise vocacional? A crise vocacional, ela se dá justamente porque aqueles que deveriam ser diferentes estão sendo iguais. Uma vez eu estava vendo
uma propaganda vocacional de uma determinada instituição, e a propaganda vocacional era assim, um monte de jovem em volta da mesa comendo. É isso que atrai? Não, isso não atrai. Isso não tem nada de diferente do mundo lá fora. Os jovens também se sentam na mesa para beber, para comer. É isso que acha que vai atrair? Não, isso não vai atrair. O que atrai é a radicalidade. O que atrai é os jovens lá pregando, estando no meio dos pobres lá, dando de comer, vivendo, mostrando aquela vida pobre. É isso que atrai. Mesa não atrai ninguém, não. Me desculpe, mesa vai atrair vagabundo. Diz, eu vou para lá porque lá vai ter comida para mim à vontade. Aí vem, aí vai. Aí você não vê diferença, por exemplo, né? Os padres trocaram a batina e até o clésima, né? Pelo terno e a gravata. Qual é o jovem que vai se sentir atraído por um sacerdote de terno e gravata? É o pai dele. As religiosas trocaram o véu e o hábito religioso pela calça e pelos cabelos avermelhados. O que isso atrai? Nada. Igual. Aí fica se perguntando, mas por que está tendo tanta crise? Por que não está tendo vocação? A tua vida está mostrando que não atrai mais. O que atrai o jovem é o radical, é o radicalismo. Se não vê radicalismo, o jovem não se sente atraído, porque é algo diferente. É isso que atrai. A igualdade não atrai ninguém. Vocação jamais será atraída pela igualdade. É pela diferença. Tudo igual. Ontem eu estava falando da roupa, né? E disse, parabéns por aquelas pessoas que estão sendo perseguidas porque mudaram a sua veste e tudo, né? Aí, durante o dia, uma pessoa que tinha ouvido aquela homilia, aí ela veio conversar comigo, ela disse assim, mas eu estou assim, ela falou impactada, não, é uma outra palavra que falou. E dizia assim, mas essa roupa que eu tenho, o senhor acha que essa roupa que eu estou, ela está muito apertada? Eu disse, sim, muito apertada. Está sim. Confirmei, está perguntando, né? Sem perguntar, eu já falo, imagine perguntando. Ela, mas eu não vejo nada assim. É que eu gosto de uma roupa mais apertada, que o contorno do meu corpo aparece, mais ou menos assim, uma coisa assim, falando assim. Eu disse, pois é. Olha, sabe o que é que eu vou dizer agora para as mulheres quando eu ver ela com essas roupas apertadas? Eu vou dizer assim, nossa, você está fazendo com que eu te deseje. Ela deu uma risada assim e disse, nossa, eu disse, porque roupa apertada faz que eu deseje. É só isso. Aí eu disse para ela, roupa apertada mostra a carne. Roupa folgada mostra a alma. Roupa apertada, o homem olha e diz, é uma sem vergonha. E começa a ficar dando psiu. E quem é homem sabe muito bem da baixaria que os homens falam quando vê uma mulher com esses tipos de roupa. E já está ali, o Rubens está confirmando. Mas quando a mulher está com uma roupa digna, o homem vê nela respeito, o homem respeita. Roupa apertada, desrespeito. Roupa folgada, respeito. O homem respeita. Ele sabe que aquela dele não é qualquer uma. Agora, como
como é que o cristão vai ser diferente? Tudo igual, sem graça. Como é que uma criança, ela se desperta para ser coroinha? Porque ela vê o padre com as vestes sagradas, então desperta nele um desejo pelo sagrado. Aí a criança quer, né? Quer se vestir daqui, porque é diferente. As roupas sacerdotais, elas são diferentes, por isso que o jovem se sente atraído. Mas se tudo é igual, imagine um padre celebrando missa de terno, de camiseta. Não atrai, porque tudo é igual. Por isso que Jesus está dizendo, sejam sal, sejam luz. É diferente, ele está dizendo, vocês, aonde vocês estiverem, vocês precisam ser diferentes. Quando vocês passam, tem que causar um impacto na vida daqueles que olham para você. Eles olham e dizem assim, é um cristão. Ou ele vai te amar, ou ele vai te odiar. Uma moça que se tornou religiosa, né? Ela disse que foi assim. Ela estava andando assim na rua, aí uma religiosa passou, uma religiosa de hábito, né? Véu, com hábito, né? Religiosa de calça. Aí quando a menina olhou, ela foi tomada pela graça de Deus e disse assim, eu quero ser freira. E se tornou religiosa. Ela não falou nada, só passou. E aí que Jesus está dizendo, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Aí louva o Pai que está no céu. O cristianismo não vai atrair se não houver o radicalismo. Ou vai atrair para se tornar um pagão pior do que antes. Não tem aquela passagem do Evangelho que Jesus fala em relação aos fariseus? Vocês andam quilômetros e quilômetros atrás de uma pessoa e quando vocês trazem ela para cá, vocês a tornam pior do que era antes. Em vez de se tornarem santas. Aí o cristão, em vez de estar na massa contagiando, está na massa. E não há diferença. Dá para diferenciar hoje um católico de um pagão? Não dá. E um sacerdote de um homem comum? Ah, mas vai dizer, mas o importante é o coração. Sim, também o coração é importante. Muito mais ainda. Mas o coração expressa, o exterior expressa o que está no coração. Então deve ter alguma coisa errada. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu estou falando isso, é para pensar. Um dia eu estava no santuário, aí uma senhora veio, padre, sua bênção, tal. Ficou falando aquelas coisas, né, próprio que fica falando para o padre, eu gosto muito e tal. E tinha um senhor do lado dela. Aí eu, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe. Ela disse, esse daqui é meu filho, ele é padre. Aí eu mudei todo o argumento. Aí eu pedi a bênção para ele. Mas ele estava com roupa tão normal, parecia um senhor casado, um homem assim, um pai de família. Não vi nenhum sinal assim que pudesse distingui-lo para dizer assim, é um sacerdote, tem uma cruzinha, nada, era um homem ali, era um padre. Você está vendo como essa igualdade não gera luz e não gera. Com isso, vou abrir um parênteses, não estou dizendo que possa ser, né, que uma pessoa também que esteja disfarçada não pode atrair uma luz, não possa, sim, né, às vezes pode causar, Deus faz um milagre ali, mas eu estou dizendo que os sinais, eles são muito mais importantes do que o escondimento dos sinais.
Então, nós vamos escondendo os sinais. A gente vê, por exemplo, cantores católicos com aqueles cabelos grandes, com o braço todo tatuado, com a guitarra na mão, fazendo igual o Iron Maiden. Aí ele diz que, como é que é isso? Não dá. Igualzinho. Tem que ser diferente. Onde está a diferença? Não tem diferença. Aí você vê aqueles jovens lá pulando, gritando e fazendo aquele monte de coisa, como do mesmo jeito quando você coloca o Rock in Rio. Aí você vê lá o Rock in Rio, aquele jovem tudo gritando, pulando, fumaça subindo, fogo descendo. Aquele monte de coisa. Aí você vê, esses daqui também, aí, não, são católicos. Católico, mas como? Onde está a diferença? Nenhuma. Aí você encontra hoje os cristãos mornos, porque eles não se sentem atraídos por algo que diga, que leve ele a lutar. Então fica aquele negócio assim, sem graça. Como eu brinco aqui, né, que minha avó dizia assim, sem sá. Cristãos, religiosos, padres, comunidades, tudo sem sá, não tem sá nenhum. Aí pronto. Quando São Francisco de Assis passava, e olha que ele não ficava fazendo propaganda vocacional, não, ele só passava. Quando ele passava, eu só, quero ser igual àquele. Quem é aquele? Ah, Francisco. Aquele homem ali, aí via atrás, ô Francisco, como é que eu posso te seguir, eu posso ser igual a você? Vem, vamos lá. Era assim. Hoje sua-se. Campanhas e mais campanhas vocacionais, que faz, e o povo não atrai mais não. Não tem diferença, não tem, não há, tudo igual. Não há diferença. Tem que ter diferença. Repito, estou repetindo toda hora aqui, vou continuar repetindo até acabar a homilia. O cristão é diferente. Satanás está querendo convencer a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que os católicos têm que ser igual aos outros. Imagina, tem gente que diz que a batina de um padre causa medo no outro. Bem, causa medo ao inferno. Porque é um representante de Cristo, aí causa medo no inferno. Agora, causar medo às pessoas, por que vai causar medo? Agora, claro, né? As pessoas estão tão acostumadas com a feiura. Veja os desenhos animados de hoje. Dragões, soltando fogo, aqueles bichos com aquelas, como é que chama que coloca aqui na cabeça, que é do chifres. Bem, na minha infância, se eu visse isso, eu não conseguia dormir. Hoje não, é o feio. Aí tudo é feio. Não tem mais o nobre, a beleza, o chique, o belíssimo, e não sei mais o quê. A igreja é bela. O cristianismo é belo. E ele é belo porque ele é diferente, porque Deus é Deus. O cristianismo tem que expressar a beleza de Deus, não a feiura do inferno. E nós estamos expressando a feiura do inferno. Aí os cristãos estão com respeito humano, eles estão com medo de expressar a sua catolicidade, esconde o terço, não usa mais uma medalhinha de Nossa Senhora, e assim por diante. Tudo igual, tudo diferente, tudo não tem diferença. Então não atrai. Imagina se jovem vai atrair outro jovem com gritaria,
O mundo já está gritando, eles querem silêncio. Eles querem paz. Por que quando a pessoa entra no mosteiro, fica impactado, fica lá, meu Deus, estou sentindo, tem algo de diferente aqui, por quê? Tudo igual. Olha, realmente, eu estou fazendo apenas uma ironia. É ironia o que eu estou dizendo, né? Para depois não fazer um corte e dizer que eu falei isso. Então, é ironia, brincadeira. Então, eu digo assim, nossa, está sendo sem graça ser cristão, católico. Está sem graça, eu acho que eu vou ser outra coisa. É por isso que as pessoas querem ser outra coisa. Por que as pessoas estão se sentindo atraídas pelo budismo? Porque vê aqueles homens com aquela cabeça careca e aquela roupa diferente lá, tentando entrar no nirvana ou sabe lá o quê, aí se sente atraído, porque é radical, eles são radicais, né? É um radicalismo paganizado, mas é um radicalismo. Aí as pessoas querem, ficam atrás, sentem atraída. E por que não atrai? Tudo igual, tudo sem graça. Eu vou repetir, está sendo sem graça ser... Ironia de novo. Sem graça ser padre. Tudo igual, bebendo igual todo mundo, surfando igual... Não estou dizendo que não posso surfar, quem quiser pode surfar. Eu estou dizendo que tem que ter uma diferença, mas onde está a diferença? Atrair pela igualdade? Não se atrai, vou repetir, não se atrai pela igualdade, se atrai pela diferença. É isso que faz o outro dizer, não, eu quero ser assim. Nossa, parece ser difícil, eu quero ser aquilo. Não se atrai, um padre não atrai pessoas num bar tomando cerveja junto com o outro. Ele vai dizer, nossa, é dos nossos, continua pagando do mesmo jeito. Que bom, padre, vem beber conosco. Aí o padre vai lá e bebe. Que diferença, meu Deus. Só sei que aquela moça está impactada, aí eu disse para ela, então, olha, faz o seguinte, leia sobre a virtude da modéstia e leia sobre a virtude do poder, ou do pudor, que você vai entender o que é que eu estou dizendo. Porque sem a modéstia e sem o pudor, não vai entender, vai ficar com roupa apertada, meio igual ao mundo. Ah, mas a gente vai comprar e só tem isso? Eu acho que ainda existe costureira por aí, não tem? Tem costureira. Ou não tem? Se não tiver, vamos dobrar o joelho e vamos pedir a Deus, né? Vai ser só do mundo? Ah, mas eu gosto dessas de lycra, essas calças de lycra. Essa mesmo, cola. É só puxa e larga, ela cola. Aí pronto, aí o padre José Augusto, né, como sabe, né, é homem, então, aí, pobrezinho do padre José Augusto. Tem diferença. Então, veja a virtude. Então, estude, reze e peça a Deus para modificar o seu coração, já que Deus está atraindo você para uma modificação. Agora, se ela não procurar e não for, ela não vai mudar. Aí ela vai ficar com vergonha, porque as amigas dela tudo se veste igual, veste diferente. Aí ela não vai querer ser diferente, porque as amigas vão ficar falando... Que cristianismo sem graça, tudo igual, meu Deus do céu. Sem graça. Não dá para... Como é que vai ser luz desse jeito? E como é que vai ser sal desse jeito? É isso. Que Deus nos dê a graça de realmente nós sermos sal. E de nós sermos luz. Eu acho muito sem graça um padre de gravata. Acho sem graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.